Logan havia insistido em subir para ajudar a condessa a cuidar do jovem Kelar Sterne. Estava constrangidíssimo e, ao que parecia, não apenas por ter perdido as estribeiras na frente da bela filha do conde. Para Solon, aqueles 10 segundos foram muito instrutivos. O conde Drake e Solon ficaram sozinhos. O conde o conduziu até seu escritório. "Por que não se senta?" disse ele, acomodando-se atrás da mesa. "De onde o senhor é, mestre Tofuzin?" Aquilo era uma cortesia ou uma armadilha? Solon deu uma risadinha. "É a primeira vez que me fazem essa pergunta." Ele indicou a si mesmo com um gesto que dizia: "É só olhar para a minha pele. Não estou vendo nenhuma argola de clã, nenhuma cicatriz de onde uma teria sido removida", explicou o conde. "Bem, nem todos os 7 usam argolas." "Eu tinha quase certeza de que sim", disse o conde Drake. "Que história é essa? O que está querendo saber?" "Estou curioso em relação a quem o senhor é, mestre Tofuzin." Logan Giri não é apenas um bom rapaz a quem considero um verdadeiro filho, mas também se tornou de repente chefe de uma das casas mais poderosas do país. Nunca vi nem ouvi falar na sua pessoa, e de repente o senhor é conselheiro dele? Parece-me um pouco estranho. Não ligo para o fato de o senhor ser 7. É só que passei um tempo em Okaitalgatu, e os únicos 7 que não furam as faces são os exilados que perderam seus clãs e famílias. Se o senhor fosse um exilado, teria as cicatrizes das argolas que foram arrancadas, mas não tem nenhuma. Seu conhecimento da nossa cultura é admirável, mas incompleto. Eu sou da casa de Tofuzin, busca-ventos da casa real. Meu pai servia em Shosindi. Um embaixador na terra dos magos vermelhos? Sim. Os Shosindi aceitam alunos do mundo todo. Como não tenho talento para a magia, fui educado entre os comerciantes e nobres, que não são tão tolerantes. Não ter as argolas tornou a vida um pouco mais fácil. Não é só isso, mas não acho que o resto da minha história seja da sua conta. Justo. O que o levou a 7? Solon quis saber. A escravidão. Antes de entrar de forma plena para o movimento que finalmente acabou com ela aqui, 7 anos atrás, pensei que um caminho mais moderado pudesse funcionar. Fui ao Cai ver se conseguia aprender maneiras de melhorar a vida dos escravos. Pelo tamanho da sua casa, muito pequena para um nobre, mesmo um de baixa estirpe, Solon sabia que o Conde Drake não era um dos traficantes de escravos que sentiam culpa com a fortuna recém-adquirida. Devia ter sido um verdadeiro defensor da abolição desde o início. Em 7 é totalmente diferente, falou. O ano da alegria muda tudo. Sim, defendi essa ideia por aqui. A lei chegou a ser aprovada, mas o Sacage a derrubou na hora com subornos. Em vez de todos os escravos serem libertados no 7º ano, seriam libertados no 7º ano a contar do início de seu cativeiro. Segundo o Sacage, era mais simples assim e seria ridículo comprar um escravo no 6º ano e só ficar com ele por um mês ou uma semana. É claro que, na prática, quem mantinha os registros era o pessoal do Sacage, então, enquanto no seu país o 7º ano é cheio de comemorações e todos os escravos são libertados, aqui os anos passaram e os escravos nunca viram a liberdade. Escravos pela vida toda. Apanharam, foram açoitados, cedidos para os jogos da morte, seus filhos foram vendidos. Crianças sendo vendidas. Realmente horrível, comentou Solon. O Sacage alegou que era uma maneira de os filhos das prostitutas se redimirem. A teoria era boa, mas foi isso que deu origem a lugares como a Casa da Misericórdia. Desculpe, não devo falar nisso. Foram tempos sombrios. Esse menino não vai descer nunca? Talvez devêssemos começar. Não acho que o assunto possa esperar e, pelo jeito como Logan estava olhando para sua filha,
Os dois talvez passem um tempo conversando. O conde deu uma risadinha. Foi uma indireta? O Duque Giri sabe? Sabe. Nós somos amigos. Considerando as circunstâncias do próprio casamento, Regnus se recusa a controlar os flertes do filho. Não conheço as circunstâncias do casamento dele. Pode me esclarecer? Pediu Solon. Não cabe a mim fazê-lo. De todo modo, um dia Logan e Sera se esquecerão dessa paixão juvenil. Qual é o problema afinal? Katrina Giri. Cuidado, alertou o conde. O duque lhe deixou cartas nomeando o filho Lord Giri na sua ausência? Ele falou no assunto, mas teve que ir embora às pressas. Disse que seu intendente as traria. Lady Giri roubou as cartas e as destruiu. Depois foi procurar a rainha. Foi procurar quem? O conde estava pasmo. É tão fora do comum assim? As duas não se gostam. O que houve? Lady Giri pediu para ser tutora de Loga. O rei entreouviu a conversa. Entrou e disse que iria pensar no assunto. O que isso significa? Drake tirou o pince-nez e esfregou o osso do nariz. Se ele agir depressa, pode nomear um tutor para Loga. Katrina Giri seria capaz de cometer um erro desses? Perguntou Solon. O conde suspirou. De um ponto de vista legal, o rei pode pôr quem ele quiser no lugar de Loga, contanto que seja um parente do rapaz, ou seja, qualquer nobre. Depois que tiver escolhido um tutor, nem mesmo Regnus vai poder revogar a nomeação. Katrina acabou de entregar a casa de Giri de mão beijada para o rei. Mas o senhor é procurador do duque, e ele disse o que queria. Isso não tem peso nenhum. Se o rei se importasse, sim. Nas atuais circunstâncias, para salvar os Giri, precisaríamos do pergaminho da família, do grande selo do duque de uma disposição temerária para forjar um documento de Estado. O rei vai reunir sua corte daqui a meia hora. Imagino que esse seja o primeiro assunto da pauta. Não há tempo hábil. Solon pigarreou e sacou um rolo grosso e um selo grande. O conde sorriu e arrancou o pergaminho da mão dele. Acho que estou começando a gostar do senhor, mestre Tofuzin. Wendell North me ajudou com o texto, disse Solon. Pensei que seria melhor deixar a assinatura e o selo ao seu encargo. Drake remexeu nos papéis que estavam sobre a mesa, encontrou uma carta do duque e a pôs em cima da declaração de tutela. Com gestos rápidos e seguros, falsificou a assinatura de Giri de modo perfeito. Então ergueu o rosto com um ar culpado. Digamos que é o resquício de uma juventude desregrada. Solon despejou cera sobre o pergaminho. Nesse caso, um brinde à juventude desregrada. Da próxima vez, levante-se depois do golpe, disse Blind enquanto Azor recuperava a consciência emitindo vários grunhidos. Acho que não vou me levantar nunca mais. Parece que alguém jogou minha cabeça contra uma parede. Blind riu, era a segunda vez que Azor o via fazer isso nos últimos tempos. Estava sentado na beirada da cama do aprendiz. Você se saiu bem. Eles acharam que ficou constrangido por ter sido derrubado na frente da filha do Conde Drake, então concluíram que era um assunto inofensivo juvenil. O jovem Lord Giri ficou consternado por ter batido em você. Parece que ele é um verdadeiro gigante gentil, que nunca perde a paciência. O fato de você ter mais ou menos um quarto do tamanho dele e dissera ter ficado uma fera também contribuiu. Todos eles ficaram bem impressionados. Impressionados? Que bobagem! No mundo deles, as brigas têm regras, então brigar significa correr o risco de passar constrangimento, sentir dor ou, no pior dos casos, arriscar a própria aparência,
no caso de se sair com o nariz quebrado ou com uma feia cicatriz. Não significa morrer nem matar. No mundo deles, você pode lutar contra um homem e depois virar seu amigo. Na verdade, você vai garantir que Logan se torne seu amigo. Só se pode sair de uma situação dessas com um grande amigo ou com um terrível inimigo. Entende isso, Kilar? Nós logo vamos começar a trabalhar juntos na sua nova identidade. Sim, mestre. Por que não quis que mestre Tofuzin o visse? Foi por isso que me mandou brigar com Logan, não foi? Para proporcionar uma distração? Solon Tofuzin é um mago. A maioria dos magos não consegue dizer se você tem talento só de olhar. Por outro lado, a maior parte das magas consegue. Há disfarces para se proteger da visão delas que depois vou lhe ensinar, mas não tive tempo para isso e não queria subir até o primeiro andar e pular de uma janela. Azor não entendeu muito bem. Mas ele não age como um mago. E como poderia saber uma coisa dessas? Indagou Durso. Ah! Não achou que dizer ele não é igual aos magos das histórias fosse agradar ao mestre. A verdade é que Solon não contou a ninguém que é mago, e você tampouco vai contar. Quando conhece os segredos de um homem, você tem poder contra ele. É a fraqueza dele. Todo homem tem uma, não importa. A voz de Blink se extinguiu e seu olhar se tornou subitamente distante e sem vida. Ele se levantou e foi embora sem dizer nada. Azot fechou os olhos, confuso. Pensou em seu novo mestre. Pensou na guilda. Pensou se Jalaliel teria conseguido comprar sua avaliação. Perguntou-se como estaria Jal. Mais do que tudo, pensou na menina boneca. E aí, Azo? E aí, J.O.? Respondeu Azot. Embora tivesse dado a ênfase de sempre às palavras, sentiu uma parte de si morrer. Aquela seria uma de suas últimas saídas como Azot. Em breve precisaria se tornar Kilar. Andaria e falaria de outro jeito. Nunca mais poderia visitar seus antigos bairros nas tocas. Agora mesmo, via que o mundo anterior já estava morrendo, que nunca mais tornaria a estabelecer uma ligação com Jal. Não por causa das mentiras que Kilar iria contar, mas por causa de Rato. Era diferente agora. E sempre seria. Azod e Jal ficaram um bom tempo se entreolhando na sala de convivência da casa de Mamacá. Era quase meia-noite e as crianças da guilda logo seriam enxotadas dali. Eles podiam entrar na sala de convivência, mas tinham permissão para pernoitar apenas no inverno. Ainda assim, só se obedecessem às suas ordens, nada de brigas, nada de roubos, transitar apenas pela cozinha e a sala de convivência, e não importunar os adultos que aparecessem. Qualquer criança que violasse uma dessas regras fazia sua guilda inteira ser banida da casa de Mamacá durante o inverno. Isso em geral significava uma sentença de morte para o contraventor, pois a guilda inteira teria que dormir no esgoto para se aquecer. Apesar disso, o lugar vivia lotado. Havia uma lareira e um piso coberto por tapetes macios, que haviam sido limpos, mas agora exibiam as manchas deixadas por seus corpos imundos. Apesar dos estragos, Mamacá nunca se zangava com eles e novos tapetes se materializavam de tantos em tantos meses. Havia cadeiras, bonecas, pilhas de jogos e outros brinquedos. Às vezes, Mamacá até lhes trazia guloseimas. Ali eles jogavam, contavam vantagem e fofocavam livremente com qualquer um que estivesse presente, até mesmo integrantes de outros grupos. Era o único lugar em que as crianças de guilda tinham permissão para serem crianças. O único lugar seguro que conheciam. Agora que Azod estava ali outra vez, tudo se modificava. O que tão recentemente lhe parecia o suprassumo do luxo era agora apenas uma sala normal,
com móveis utilitários e brinquedos simples, porque as crianças de Guilda estragariam qualquer coisa melhor do que isso. Elas manchavam e quebravam tudo, não por maldade, mas por ignorância. O lugar era o mesmo, era Azod que havia mudado. Azod, ou então Quelar, um dos dois, ficou assombrado com o fedor das crianças da guilda. Será que não sentiam o próprio cheiro? Será que não tinham vergonha ou o problema era ele, com vergonha do que tinha sido? Como sempre fazia depois da aula de leitura com Mamacá, Azod foi procurar Jao. Agora que estavam frente a frente, porém, nenhum dos dois conseguia encontrar nada para dizer. Preciso da sua ajuda, falou Azod por fim. Não havia como disfarçar o que ele queria. Não estava ali para visitar um amigo. Estava ali para fazer um serviço. Da minha ajuda? Preciso saber o que aconteceu com a menina boneca. Onde ela está? E preciso saber o que anda acontecendo nas guildas. Imagino que você não tenha como saber. Não. As guildas agora não faziam parte da sua vida. Nada era mais como antes. Seu mestre bateu em você? Perguntou Jao, olhando para os dois olhos roxos de Azod. Foi uma briga. Ele até bate em mim, mas não do mesmo jeito. Azod não terminou a frase. Do mesmo jeito que rato? Como ele vai? Indagou Azod, tentando disfarçar. Por que você não me diz? Foi você que o matou. Azod abriu a boca, mas parou ao ver dois pequenos na antessala de Mamacá. Blint fez você matar rato para ver se você era capaz, não foi? Indagou Jao em voz baixa. Não. Ficou doido? Na mente, Azod ouviu os ecos da voz de Duzo falando durante os treinos. A notícia se espalha. A notícia sempre se espalha. Os olhos de Jao se encheram de mágoa e ele passou um longo tempo sem dizer nada. Eu não deveria insistir, Azod. Me desculpe. Deveria apenas agradecer. Rato me estragou, muito mesmo. Minha cabeça agora é uma confusão só. Eu o detestava, mas de vez em quando o rato sumiu e vi você indo embora com Blint, Jao piscou depressa e olhou para o outro lado. Eu às vezes o odeio. Você me deixou sem ninguém. Mas isso não é certo. Você não fez nada de errado. Só quem fez foi Rato, e eu. Azod não soube o que dizer. Já o tornou a piscar furiosamente. É melhor eu ficar calado. Ele afastou as lágrimas dos olhos com os punhos fechados. O que você quer? Azod sabia que deveria falar alguma coisa. Que deveria dar alguma garantia, só não sabia qual. Jao era seu amigo, ainda era seu amigo, não era? Mas ele tinha mudado. Azod também. Agora precisava ser Quelar, mas em vez disso era apenas uma farsa dividida entre dois mundos, tentando se manter inteiro enquanto se separavam um do outro. Seja lá qual fosse a tábua de salvação em que Azod havia se segurado depois do cataclismo chamado Rato, uma coisa era certa, um abismo fora aberto entre Jao e ele. Azod tinha medo até de se aproximar desse abismo, não entendia o que era, não sabia nada exceto que ele o fazia se sentir sujo e amedrontado. Com aquela pergunta simples, Jao permitiu que ele erguesse suas defesas, uma pergunta simples que podia ser respondida de modo simples, um problema que eles de fato poderiam resolver. A menina boneca, disse Azod. Sentiu alívio ao se afastar do antigo amigo, e culpa por sentir alívio. Ah! Você sabe que ela foi? Ela está bem agora? Está viva. Mas não sei se vai aguentar. Todo mundo faz piada com a cara dela. Sem você por perto, não mais é a mesma. Estou dividindo minha comida com ela, mas a guilda está se desfazendo.
As coisas estão muito ruins. Não temos comida suficiente. A guilda. Não a nossa guilda. Azod manteve o semblante impassível, recusando-se a demonstrar quanto aquilo o atingia. Não deveria ter atingido. Fora ele quem quisera sair, fora ele quem saíra, mas mesmo assim isso ainda o fazia se sentir vazio. Vai ficar só. Vai ser diferente. Sempre. Jalaliel está quase morto. Nós descobrimos que Rato roubou o dinheiro que ele tinha guardado para a avaliação. E agora eles perderam a beira-mar para Homem em Chamas, e outras guildas estão chegando perto. Eles? O rosto de Jal se contorceu. Se quer mesmo saber, eles me expulsaram da Dragão Negro. Expulsaram todos nós. Não queriam amantes do rato, foi o que disseram. Vocês estão sem guilda? Perguntou Azod. Aquilo era um desastre. Crianças sem guilda se tornavam alvos fáceis para qualquer um. O fato de Jal ter sobrevivido depois de ser expulso era surpreendente, o fato de ter comida para dividir com a menina boneca era impressionante, e o fato de se dispor a partilhá-la era comovente. Formamos um bando durante algum tempo. Eles nos chamam de indesejados. Vou tentar entrar para Dois Punhos, no lado norte. Eles talvez passem a controlar a feira de Durdum. Esse era Jal. Sempre tinha um plano. Eles estão dispostos a aceitar a menina boneca também? A resposta foi um silêncio culpado. Eu pedi, Azod, mas eles não querem. Se você... A boca de Jal se abriu para dizer algo, mas se fechou logo depois. Não vou fazê-lo pedir, Jal. Estava procurando você para devolver. Azod ergueu a túnica e desamarrou a faixa cheia de moedas. Estendeu para Jal. Azod, está 2 vezes mais pesada do que antes. Eu vou cuidar da menina boneca. Só peço umas 2 semanas. Consegue cuidar dela até lá? Os olhos de Jal estavam marejados e Azod temeu que os seus também ficassem. Eles haviam se chamado de Jal e Azod, não de J.O. e Azo. Vou dizer a Mama K quanto você é esperto e ver se ela tem algum trabalho, disse Azod. Se as coisas não derem certo na Dois Punhos, sabe? Você faria isso por mim? Claro, J.O. Azo. Indagou Jal. O quê? Jal hesitou, engoliu em seco. Eu queria tanto que... Eu também, Jal. Eu também.